Oi, amores, tudo bom? Quarto ano, nosso livrinho hoje, nossa última aulazinha aqui do nosso livro, certo? Na próxima semana vocês estão já fazendo as atividades, não é? Então preste bastante atenção, né? Esse teve umas anotações, com as datas comemorativas a gente não temos no livro, mas eu mandei a anotação e falei. Então se tem dúvida, procura os vídeos e vê sobre as datas comemorativas, tá certo? Mas está todas lá bonitinha. Então abram aí o livro na página 88. Vamos falar sobre a imigração para o Brasil na atualidade. Vocês sabem que agora no Brasil, né, atual, aqui, temos muitos imigrantes, não é isso? Muitos aqui. Quem vai para a cidade, uma mãe vai para a cidade, a gente está vendo que tem muitos japoneses aqui, né? Japonês, chineses, tem muito aqui. Eles tomaram conta da cidade com as lojinhas, né? Então, eles vieram, eles são chamados de imigrantes, que eles vêm de outro país para o nosso, certo? Então, ó, já tempos, né, gente? A gente viu as histórias, né, isso sobre os imigrantes que vieram para cá para trabalhar, né, isso em mão de obra. Então, vamos lá, nossa tarefinha, vamos lá na página 88, coloquem aí a data de hoje, dia 16. A imigração para o Brasil na atualidade. O Brasil continua recebendo imigrantes até hoje, né? Como a Tia Vera falou. Então, isso ocorreu o quê? Começou a chegar aqui no Brasil em 1870 e 1930. Como a gente falou na aula passada sobre os imigrantes que estavam vindo para cá. E eram muitos, né? Isso que vocês fizeram a tabela. Tem um gráfico na página 86 falando sobre esses imigrantes que vieram para o Brasil. Não é isso? Então, as razões pelas quais os atuais imigrantes veio para o Brasil são bastante variadas. Por exemplo, marque aí. A partir de 1980, os coreanos e chineses começaram a chegar ao país para se instalar, sobretudo nas cidades. Não só foi em Pernambuco não, mas em São Paulo, Rio, eles também são bastante. Continuando marcando. Muitos deles vieram com o objetivo de montar, instalar, sobretudo, nas cidades. O quê? Que eles vieram montar aqui? Pequenos o quê? Estabelecimentos. Não é isso? Lojas, bazar, né? Em bairros centrais. Quer dizer, aqui em Casa Amarela não tem. Ele procura um centro maior, não é isso? A cidade do centro, ele ia lá e abria uma lojinha para ele. Se instalava lá e trazia as mercadorias, que são mais em conta, não é isso? Porque o custo para eles é bem menor. Então eles traziam a mercadoria deles daqui e vendem em menor valor. Outro parágrafo embaixo. Marque aí. Atualmente vivem no Brasil imigrantes de diferentes nacionalidades, como portugueses, japoneses, bolivianos, italianos, espanhol, argentinos, chineses, uruguaios, estatuanenses, alemães, lituanos, haitianos, cubanos, peruanos, congoleses, venezuelanos, angolanos, moçambianos e entre outros. Todos esses imigrantes, né, de outra nacionalidade está aqui no Brasil. Eles vêm, porque dependendo do país dele, às vezes está muito alto o desemprego, então eles vêm para cá atrás de emprego, às vezes também não conseguem. Como vocês veem na rua, muitos já, né, venezuelanos colocam veneno pipoca, né, faz aquele de papelão e escreve que eles estão aqui pedindo ajuda. Esses imigrantes que vivem no Brasil estão estudantes, operários, médicos, professores, escritores, atletas, artistas, agricultores, comerciantes, cientistas, investidores, administradores de empresas. Então, muitos desses imigrantes que tem aqui, ele tem essas profissões que a Vera acabou de falar, porque lá o mercado fechou. Então eles procuram não só aqui no Brasil que eles vêm, não. Ele vai para outros países também. Mas como a gente está falando do Brasil, então
todas essas profissões que a Vera falou, eles vêm para cá. Quer dizer, ele vem, não é porque é médico, ele é médico, mas às vezes aqui ele não pode exercer a profissão dele, que tem que ter um documento, tem que ter algumas coisas, mas aí eles vão trabalhar em loja, vão trabalhar como garçom para poder se sustentar, certo? E vocês veem que muitos jogadores, né, do Brasil vai jogar fora, porque ganha mais, quer dizer, são imigrantes, quer dizer, é jogador, vai para lá. Como vocês viram que vieram muitos médicos para o Brasil para ajudar aqui, mas aí disse, ele não pode TNT. Aí não podiam trabalhar aqui no Brasil. Quer dizer, aí eles voltam para lá. Não é isso? Na página 89, vocês têm aí uma tabelinha com os estrangeiros no Brasil em 2015. Olha, 2, 4, 6, 8, 10, 11 países aqui. Eles têm um nome e a quantidade aí. Essa pesquisa foi do senador, não é isso? Tem aqui a fonte, não é isso que vocês estão vendo, de pesquisa do Senado de Notícias. Tem aí que foi feito esse acesso que eles fizeram, foi no dia 23 de janeiro de 2019. Aí a primeira pergunta é, qual o maior grupo de imigrantes estrangeiros no Brasil no ano de 2015? Aí você vai ver aqui quem foi, certo? Veja quem é pela quantidade, escreve o nome. Quantos imigrantes vivem no Brasil em 2015? Aí você vai ver aí, você faz a contagem e coloca. Outro textozinho que temos. Imigrantes ilegais. São aqueles que não podem ficar, eles estão aqui escondidos, não tem um documentozinho. Para poder viver e trabalhar legalmente no país em que se fixou, os imigrantes precisam ter uma autorização no governo desse país. No Brasil, com essa autorização, os imigrantes podem conseguir um trabalho registrado, abrir conta em banco, matricular os filhos em escolas, e entre outros benefícios. Pronto, é ilegal, quer dizer, eu chego lá, vou ficar uma temporada em certo país. Estou aqui no Brasil, eu vim de fora. Se eu quero ficar, eu tenho de ter essa documentação, eu tenho de procurar saber como é que eu vou tirar, eu tenho de começar a procurar um trabalho, certo? Para poder ficar nesse, porque senão, eu tenho um visto para ficar só um mês. Aí eu tô passando, aí a polícia vê que ali é turista, aí vai pedir o passaporte, certo? Aí no passaporte tem, ele só pode ficar um mês, já passou de um mês. Então ele vai para a Polícia Federal lá e ele vai ter, só você tem de ir embora, você não pode ficar aqui, porque é ilegal. Então se ele está trabalhando, certo? Ele vai estar, não, estou trabalhando, aí tem lá. E tem um lugar fixo para morar, ele pode ficar. Mas assim ele tem de procurar fazer essa documentação que se tem, aí ele pode ficar no Brasil o tempo que quiser, porque ele está legalizado. Ele já fez a documentação que tem de ficar no Brasil. Quer dizer, ele vai procurar esses órgãos e ficar. Ele não vai ser mais ilegal. Ele pode trabalhar e ficar, passear sem problema nenhum. Pode voltar para o país dele e voltar para o nosso. Mas se ele está ilegal, ele sair do Brasil para outro, ele não vai poder voltar mais. Porque ele estava aqui ilegal. E é errado. Como vocês viram, a entrevista, não é isso? De um jogador que ele foi, o passaporte falsificado, aquela tudo, ele foi para lá, ficou preso, depois ele não vai poder mais voltar. Só depois de provar muita coisa, certo? Aí, né, vamos ver aqui. Porém, marca aí, é comum ocorrer casos de imigrantes que entrem em nosso país de forma clandestina. Isso é, sem ter autorização de entrada e de permanência, certo? Ele vem o quê? Esse imigrante vem em busca de quê? De trabalho, né? De melhores condições de vida. No entanto, por causa de sua situação ilegal, geralmente não consegue bons trabalhos. Para sobreviver, muitos desses imigrantes passam a prestar serviços em troca de baixa remuneração, de baixo dinheiro. Então, essas pessoas, como eu acabei de ler aqui, que está ilegal, que ele entra ilegal, chama-se coiote. São chama-se de traficantes,
certo? Esses coiotes, ok? Eles trazem para cá. Na página 94, tem os quesitinhos, vocês vão ler. Com a ajuda da sua família, pesquise se na sua cidade existe estabelecimento comercial cujo proprietário seja imigrante. Aí eu falei, não foi isso? Aí você vai ver de qual foi o país. É uma entrevista, mas você pode escrever alguma coisa, certo? No segundo, cite alguma nacionalidade imigrante que atualmente vive no Brasil. Terceiro, quais são as dificuldades enfrentadas por imigrantes ilegais que vivem no Brasil? Tem lá na anotação eu falei, né? Explique a diferença entre imigrante e refugiado. Você pode ir lá no Google e ver e escrever, tá certo? Essa foi a nossa tarefinha. Beijo. Até a próxima aula.